Uma espécie de vírus foi submetida à ação de certa droga e constatou-se que a lei de sobrevivência desse vírus obedecia à seguinte relação P de T, em que P de T designa o número de vírus no tempo T, dado em hora e contado a partir do início da experiência. E A, B e C são parâmetros que dependem da droga administrada. Sabe-se que após 33 horas do início da experiência, morreu o último elemento dessa espécie, e que o valor máximo do número de vírus foi de 4.410, que ocorreu para T igual a 12. Na ilustração a seguir, temos o gráfico de P de T em termos de T para T no intervalo de 0 a 33. Passada 20 horas do início da experiência, com a população do vírus. Então, esse gráfico, pessoal, é uma função quadrática em que a população do vírus depende do tempo. E foi dito que o último indivíduo sobreviveu quando T foi igual a 33. Então, 33, que é esse ponto aqui, nesse momento, 33. Nesse exato momento, a população aqui zerou. Então, 33 seria uma raiz, tá? Uma raiz da equação. Se você observa esse gráfico, matematicamente, é uma parábola, pessoal. Essa parábola, se você tratar esse eixo aqui como o eixo do x, ela tem valor máximo quando x for 12, ou seja, quando o tempo for 12. Então, quando o tempo for 12 aqui, ó, for igual a 12, nesse momento, você vai ter a população máxima. Que, segundo o texto, essa população máxima é justamente 4.410. Fechado? E ele quer saber justamente a população quando o T for igual a 20. Ou seja, nesse exato momento aqui, que eu poderia pintar, sei lá, de dourado, com a população nesse instante. Claro que é um valor entre 3 e 4 mil. O que eu posso fazer é escrever essa função aqui no formato de uma função de que tipo? Na forma fatorada da função. Na forma fatorada em função das raízes. Uma das raízes aqui é 33, e a outra raiz vai ser quanto? Se 33 equivale a 21 unidades a mais, a outra raiz vai ser 21 unidades a menos. 12 menos 21 vai dar menos 9. Então, uma das raízes vai ser menos 9 e a outra é 33. Então, quando fizer x menos 9, vai ficar x mais 9. Em que esse A é o coeficiente líder. Para achar minha função, falta achar A. Então, como esse ponto aqui é um ponto que pertence à minha função, significa que quando x for 12, o y é 4.410. Então, eu vou pegar onde tem x e colocar aqui, ó, 12, e esse y vai ser 4.410. Fazendo isso, 12 menos 33, 12 mais 9. Fazendo a devida conta aqui, 12 menos 33 dá menos 21, 12 mais 9 dá 21, vezes A é igual a 4.410. Se eu pegar 21, que está multiplicando, vai passar dividindo, menos 21, que está multiplicando, também vai passar dividindo, porque 21 vezes 21 dá menos 441. Então, se eu pego 4.410 e divido por menos 441, pessoal, o coeficiente A é menos 10, que é chamado de coeficiente líder. Então, se nós jogarmos agora, pessoal, o coeficiente líder na função, teremos a função menos 10 vezes x menos 33 vezes x mais 9. E o que o problema deseja é a população quando x for igual a 20. Então, se onde tiver x eu colocar 20, o nosso problema acaba. Aqui, ó, fica 20 menos 33 vezes 20 mais 9. 20 menos 33 dá menos 13. Vezes menos 10 dá mais 130. Multiplicado por 29.
E se nós pegarmos 130 e multiplicar por 29, pessoal, vai dar exatamente 3.370. Vai ser a quantidade de vírus exatamente após 20 horas. Letra é de escola. Um médico prescreveu 60 miligramas de lidocaína para um paciente. A lidocaína está disponível em seringas de 10 ml, contendo 200 miligramas de lidocaína. Quantos mililitros de seringa deve ser aplicado ao paciente X para obtermos 60 miligramas? Pessoal, acho que dá para notar que isso aqui é uma situação de regra de 3 simples. Claro que se você tem 10 ml e com isso você vai ter 200 miligramas, se o médico tivesse passado 100 miligramas de lidocaína, que seria a metade dessa quantidade, ele teria que obter a metade dessa quantidade, seria 5 ml, não é isso? Então, a regra de 3 simples. Como é a regra de 3 diretamente proporcional, aqui eu posso fazer o clássico meios pelos extremos. Então, se nós aplicarmos aqui 200 vezes x, é igual a 60 vezes 10. 200 multiplicando passou, dividindo. E 600 dividido por 200 dá 3 ml. Letra é de Enem. Em certo hospital, o corpo clínico da pediatria é composto por 10 profissionais, 4 dos quais são capacitados para atuar junto a crianças com necessidades educacionais especiais. Uma comissão deve ser formada escolhendo 3 profissionais, de tal maneira que pelo menos um deles tenha a capacidade mencionada. Nessas condições, quantas comissões destinadas podem ser formadas? Então, vamos lá, pessoal. Temos 10 profissionais, dos quais 4 são capacitados para as condições especiais e 6 não. Queremos formar comissões de que maneira? Queremos formar comissões com 3 profissionais de tal maneira que, pelo menos, isso aqui é muito importante, um deles tenha a capacidade mencionada. Então, o que é que eu posso fazer? Poderia ser que só tivesse, vou chamar assim, capaz e não capaz. Pode ser que só tenhamos um capaz, ou 2 pessoas capazes, ou as 3 pessoas capazes. Poderíamos calcular cada uma dessas situações e depois juntar o total de respostas, ou então nós poderíamos fazer o quê? Eu posso pegar todas as possibilidades e desse total de possibilidades eu vou retirar todas as opções que não vem ninguém capaz. Então, se eu tiro, do total tiro todas as opções que não tem nenhum com a capacidade especial, então vai me sobrar pelo menos aquelas opções que um ou mais terão capacidades especiais, ok? Imagina que dos 10 profissionais, 3 deles fossem Ana, Bia e Cid. E se alguém me perguntasse qual é o trio que você escolheu, Bia, Ana e Cid, é o mesmo grupo. E tem um agrupamento que a ordem dos elementos não importa, e tem um agrupamento que é chamado de quê, pessoal? De combinação. Então, seria de quantas maneiras eu poderia combinar 10 pessoas em um grupo de 3? Isso aqui são todos os possíveis grupos que vai inserir pessoas, todas elas capacitadas, até a situação que nenhuma delas vai ser capacitada. Desse total, vou retirar o que eu não quero. O que é que eu não quero? O que eu não quero é formar comissões que tenham somente pessoas não capacitadas. Então, das 6 pessoas, de quantas maneiras eu poderia formar um grupo de 3? Combinação de 6, 3 a 3. Ou nós utilizaremos a fórmula, ou então, se você lembrar do bizu, o que é que nós temos? Combinação de 10, 3 a 3, nós pegamos o menor valor, que é o 3, faz o fatorial dele no denominador, 3, 2, 1, e a quantidade que eu fatoro embaixo, eu fatoro em cima, não foram 3 vezes? Então, em cima 3 vezes, 10, 9, 8. Usando esse mesmo raciocínio, vou fazer a mesma coisa com o próximo. O que é que nós temos? Combinação de 6, 3 a 3. Vou pegar o menor deles, fazer o fatorial embaixo, que é justamente 3, 2, 1.
E a quantidade que eu fatoro embaixo, eu fatoro em cima. 654. Fazendo a devida conta, lá vamos. Aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 deu 6. Eliminou aqui. Então, essa conta aqui, essa conta aqui já vai me dar 20. E desse total aqui, eu poderia fazer a conta, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Vezes 10, 120. Isso aqui me dá 120. 120 é o total de agrupamentos possíveis. E desse total de agrupamentos, eu tenho 20 deles que não tem nenhuma pessoa com capacidade especial. Então, a quantidade de agrupamentos que vai ter pelo menos algum com capacidade especial é pegar o total e retirar 20. Totalizando 100 agrupamentos. Com isso, a resposta, letra C de casa. Mas também poderíamos fazer o quê, pessoal? Calcular com uma pessoa capaz e duas não, duas pessoas capazes e uma não, ou as 3 pessoas capazes também. Fechou? Vamos embora. Um determinado plano de saúde planeja aumentar o valor da mensalidade em 10% a cada início de ano. Um usuário do plano tem mensalidade em 2022 de R$ 4.000 e salário mensal de R$ 12.000, que não será corrigido nos anos futuros. Em qual ano o valor da mensalidade do plano de saúde ultrapassará o salário do usuário pela primeira vez? Então, o que é que nós temos? Então, pessoal, temos um salário de R$ 4.000 e a cada ano ele vai aumentar 10%. Se você lembrar, quando queremos dar um aumento, temos que multiplicar por um número maior que 1, então seria 1 acrescido da taxa. Como essa taxa aqui é de 10%, a taxa é 0,10, tem que multiplicar por 1 mais 0,10, que isso tudo equivale a quanto? 1,10. Então, toda vez que eu quiser aumentar 10%, eu pego um valor numérico e multiplico por 1,10. Então, após um ano, o valor do plano de saúde vai ser 4.000 multiplicado por 1,10. Quando passar outro ano, ele vai aumentar 10% em cima de quem, pessoal? Em cima de 4.000 ou do novo valor? Do novo valor. Então, vou pegar esse novo valor inteiro e novamente multiplicar por 1,10. Quando eu novamente multiplicar por 1,10, teremos 1,10 vezes 1,10, que vai dar 1,10 o quê, pessoal? Ao quadrado, após 2 anos. Ok? Então, se forem após x anos, 1,10 elevado a x. E esse resultado todinho vai ser de R$ 12.000. Queijo, mas ele não quer que seja igual a 12.000. Eu sei que ele não quer que seja igual. Ele quer saber a partir de que momento vai ultrapassar. Eu vou verificar no momento que iguala, e a partir do momento quando eu sei quando iguala, a partir daquele momento ultrapassa. Então, eu consigo identificar. Isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, e nesse valor desconhecido está localizado no expoente. Então, isso aqui é uma equação chamada exponencial. Qual o procedimento para resolver uma equação exponencial? O primeiro procedimento é tentar isolar o valor da incógnita x. Então, vou pegar esse 4.000 que está multiplicando, passou dividindo. 12.000 dividido por 4.000, pessoal, dá 3, né? Então, isso aqui vai dar 3. Isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, uma equação exponencial, e a primeira tentativa de equação exponencial é transformar como igualdade de potência de mesma base. Mas a base aqui não é a mesma. Quando nós não conseguimos colocar a igualdade de potência na mesma base, então, inevitavelmente, pessoal, o que é que nós faremos? Nós fazemos o quê? Nós aplicamos o logaritmo. Então, se esses dois caras são idênticos, então log desse cara é igual ao log desse. Propriedade do logaritmo, você vê muito em física ou química, esse expoente passa para frente como, pessoal? Multiplicando. Então, log de 1,1 e o log de 3. 1,1 nós sabemos que poderia ser escrito como 11 dividido por 10. Ok? E aí a gente pode fazer algumas substituições. Mas antes disso, lembrar que uma das principais propriedades do logaritmo é que ele transforma uma multiplicação numa soma. E claro que a operação inversa da multiplicação é a divisão. E se a multiplicação ele transforma numa soma, a divisão
ele transforma numa subtração. Então, log de 11 sobre 10 vai ser o log de 11 menos o log de 10. O log de 3 eu posso substituir, 0,477. O log de 11 também eu posso substituir, foi me dado, 1,041. E aqui é o log de 10, pessoal, em que base? Base 10. E o log de qualquer número na mesma base, sempre, 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 vai ser 1. Então, se nós fizermos essa conta, 1,041 menos 1, pessoal, dá 0,041. E esse 0,041 está multiplicando, vai passar para o outro lado como, pessoal? Vai passar dividindo, né? Então, quando você passar dividindo, o que é que acontece? Nós teremos aproximadamente, pessoal, 11,63, ou seja, 11,63 anos. Se a gente está em 2022, quando se passarem 11 anos, você vai estar em 2033, ok? Então, em 2033, se fosse exatamente um ano completo, ele não pegaria. Mas como é um pouco mais que justamente 11 anos, porque é quase 12 anos, então um ano que vai realmente ultrapassar, porque o reajuste é anual, vai ser quando for no ano posterior. Então não vai ser no ano 33, vai ser no ano 34, letra B de Brasil. Então, de novo, para igualar teria que ser 11,63 anos, tá? Então, se o ano é 2022, adicionando 11,63, vai ser o ano 2033,63. Como exatamente no ano 2033 não vai ser exatamente igual, porque vai ter que chegar depois do meio do ano, e o reajuste é a cada ano que se passa, então seria no ano posterior. Então, o ano após esse cara, 2034. Resposta letra B de Brasil. Biólogos interessados em relacionar o comprimento de cauda da cobra Lampropetis ao seu comprimento total produziram a tabela a seguir. Se admitirmos que o comprimento total da Lampropetis é uma função linear do comprimento de sua cauda, qual será o comprimento total de uma cobra com comprimento de cauda medindo 7,5? A seguir, temos um esboço do gráfico do comprimento em termos do comprimento de sua cauda. Pessoal, a gente pode pensar aqui o seguinte, ó. Observa. Ele quer exatamente quando for 7,5, não é isso? Então, se nós analisarmos a tabela, o comprimento total é de 41 centímetros, quando o comprimento da cauda é de 5 centímetros. Ele quer saber quando for. Também temos uma outra situação, que o comprimento total é de 81 centímetros, quando o comprimento da cauda for de 10. Ele quer saber qual o comprimento total quando o comprimento da cauda for 7,5. Pessoal, o fato de ser uma função afim, o que é que observa? Presta atenção. Daqui para cá, variou 5. E nessa variação de 5, aqui variou 40. Ok? Daqui para cá variou a metade, ou seja, 2,5. Então, essa variação aqui vai ser a metade, que no caso vai ser quanto? A metade de 40, ou seja, vai ser 60. Então, o comprimento total vai ser 60. Resposta, letra A de aprovado. A tabela a seguir mostra estatísticas sobre mortes no trânsito nos países A e B em 2021. Qual foi a diferença entre o número total de mortes no trânsito ocorridas nos países B e A em 2021? Então, pessoal, nós temos 13 mortes para cada 100 mil habitantes no país A. E se temos a população de 64 milhões, quantas mortes teremos? Então, o número de mortes são 13 a cada 100 mil.
E queremos saber, numa população de 64 milhões, qual vai ser a quantidade de mortes. Isso aqui é um problema de regra de 3 simples, né, pessoal? Posso fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. E se nós fizermos isso, teremos 100 mil vezes A igual a 13 vezes 64 milhões. 100 mil está multiplicando, podemos passar dividindo. E se nós passarmos dividindo, faremos uma mega simplificação. Então, A vai ser 13 vezes 640, que vai dar 8.320. É o número de mortes do país A. Já no país B, muito parecido, ele tem, a cada 100 mil habitantes, ele tem 15 mortes. Então, 15 mortes a cada 100 mil habitantes. E se eu tiver uma população de 66 milhões, quantas mortes vai ter? Terão, né? B. Mais uma vez, uma regra de 3 simples. Então, se eu fizer meios pelos extremos, temos 100 mil B, igual a 15 vezes 660 milhões. Desculpa, 66 milhões. E mais uma vez, fazendo a devida simplificação por 100 mil dos dois lados, que é a mesma coisa de você dizer que 100 mil está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar B igual a 15 vezes 660, que vai me dar 9.900. Como ele pede a diferença entre mortes, é pegar 9.900 menos 8.320, que dá 1.580, letra B de Brasil. Uma família composta por 2 adultos e 2 crianças irá desfrutar de férias por 33 dias em uma região com risco de contágio por malária. Eles foram aconselhados a tomar comprimidos contra a malária para evitar que desenvolva a doença. A dose diária para adulto é de 1 comprimido de 100 miligramas. Então, 2 adultos, 2 comprimidos de 100 miligramas até agora pelos adultos. Ok? E o que mais? Para as crianças, comprimidos de 25 miligramas são dados com base no peso corporal. Se uma criança pesa entre 5 a 20 quilos, ela toma um comprimido de 25 miligramas por dia. Se pesa de 21 quilos a 30 quilos, ela toma 2 comprimidos de 25 miligramas por dia. E se pesa de 31 a 40 quilos, ela toma 3 comprimidos de 25 miligramas por dia. Todas as doses diárias precisam começar 2 dias antes da chegada, na área de risco de malária, e em seguida continuar diariamente até 7 dias após deixar a área de risco. Os comprimidos de 100 miligramas são vendidos em caixas com 28, e os comprimidos com 25 miligramas são vendidos em caixas com 30 comprimidos. Se uma criança da família pesa 25 quilos e a outra pesa 35 quilos, quantas caixas de comprimidos a família pesa no total? Então, o que é que nós temos, pessoal? Vê só. Já pelos adultos, são 2 comprimidos por dia, sendo que temos 33 dias de férias, mas teremos mais 2 dias antes, teremos que tomar esse comprimido e 7 dias depois. Quando você totaliza o total de dias que ele deve se medicar, dá 42 dias. E cada um desses dias, tanto o pai ou a mãe, no caso os responsáveis, vão tomar um comprimido. Então, serão 2 comprimidos por dia durante 42 dias, totalizando para os adultos 84 comprimidos. As caixas do comprimido de 100 miligramas são vendidas com caixas de 28. Então, se eu divido isso aqui por 28, comprimidos por caixa, vai dar o número de caixas, que são 3. Então, eu sei que são 3 caixas de 100 miligramas. Então, até agora só pode ser letra A ou B. Então, são 3 caixas, como nós falamos, dos adultos, tá? Ou seja, 3 caixas de 100 miligramas. E já das crianças, o que é que nós temos, pessoal? Das crianças, eu tenho aqui uma criança. Eu tenho uma criança de 25 quilos. E por essa de criança de 25 quilos se toma 2 comprimidos por dia.
e tem uma criança de 35 quilos. E por essa criança se toma 3 comprimidos por dia, totalizando 5 comprimidos por dia. Sabemos que o total de dias que deve ser feita a medicação são 42 dias. Então, total de comprimidos de criança, total de comprimidos de 25 miligramas, seria 42 vezes 5, ok? Que nós podemos calcular que daria 210, ou então deixar desse jeito. Mas nós queremos saber quantas caixas nós temos. Cada caixa de comprimido de 25 tem 30 comprimidos. Então, se eu dividir isso aqui por 30, se eu pegar essa quantidade e dividir por 30, vai dar justamente a quantidade de caixas que nós teremos de 30 comprimidos. Simplificando aqui, 5 e 30, esse aqui vai ficar 42 por 6, ou seja, 7 caixas de 25 miligramas e 3 caixas de 100 miligramas. Com isso, a resposta correta, letra A de aprovado. No hemocentro de certa cidade, o número de doadores de sangue varia periodicamente ao longo do ano. Admita que no ano de 2021, o número de milhares de doadores mensais NDT seja dado aproximadamente por essa forma. Como sendo uma constante real, e T igual a 1 correspondente a janeiro, T igual a 2 correspondente a fevereiro, e até T igual a 12 correspondente a dezembro. Se o número de doadores em abril de 2021 foi de 2.500 pessoas, em quais meses do ano o número de doadores foi de 2.000? Então, essa quantidade está em milhares, ele fala no texto. Então, quando for abril, T igual a 4. Então, quando T for igual a 4, essa quantidade de pessoas, de doadores, na verdade, né? Vai ser justamente quanto, pessoal? Ó, quando T for 4, ele está dizendo que essa quantidade vai ser igual a 2.500, ou seja, 2,5 milhares. 4 menos 4 dá 0. 0 vezes π vai dar 0. 0 dividido por 6 dá 0. Então, esse valor de azul claro dá 0. Seno de 0, pessoal, tem que guardar, dá 0. Então, se seno de 0 dá 0, C mais 0 igual a 2,5. Então, temos que o C é 2,5. Então, a minha função n de t, na verdade, significa 2,5 mais seno de π vezes 4 menos t sobre 6. Ele quer saber exatamente o momento em que o número de doadores foi 2.000, ou seja, quando n foi igual a 2. Se n foi igual a 2, ele quer saber qual o valor de t. Então, vamos embora, vamos trabalhar. Isso aqui eu tenho uma equação trigonométrica, né? Que eu poderia simplesmente, nesse momento, isolar o valor do seno. 2,5 está somando, vai para lá subtraindo. 2 menos 2,5 dá menos 0,5. Então, eu sei que o seno de π vezes 4 menos t sobre 6 dá menos 0,5. Menos 0,5 é menos 1/2. E nós podemos pensar qual ângulo, pessoal, cujo seno dá menos 1/2. Se fosse mais 1/2, o seno seria 30. Então, é um ângulo que não está no primeiro quadrante. Então, o que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso fazer a projeção desse ângulo nos outros quadrantes para saber quando o seno é positivo, na verdade, nesse caso, quando o seno é negativo. Eu sei que 30 graus, quem gosta aqui, né? Tem gente que já decorou. 30 graus é um ângulo aqui. Então, todos os pontos que tiverem justamente essa mesma altura, o seno vai ser 1/2. Então, para que seja menos 1/2, teria que ser um ângulo que fosse obtido onde? Justamente ou no quarto quadrante ou no terceiro quadrante. Ok? E aí você pode olhar esse ângulo de duas maneiras, pessoal. Por exemplo, para saber esse ângulo aqui,
Você pode trabalhar de forma positiva ou de forma negativa. Então, se para cima é andar mais 30, esse ângulo de baixo equivale a menos 30 graus. Então, esse ângulo seria menos 30 graus. E ao invés de você escrever em graus, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que π radianos é 180. Então, eu posso, no lugar desse π, colocar 180, dividido por 6 dá 30. Então, ficaria 30 graus, vezes 4 menos t, igual a menos 30 graus. Se 30 graus está multiplicando, ele passar dividindo, menos 30 dividido por 30 dá menos 1. 4 menos t vai dar menos 1. Se tudo que for t eu mandar para um lado e que for número mandar para o outro, menos 1 vem para cá, mais 1, com 4 deu 5. Menos t vai para lá, mais t, então t igual a 5. Então, um possível mês é o mês 5, que no caso é maio, já daria para a gente marcar a letra D de dado. Se você quiser achar o outro ângulo, eu posso pensar também ou de forma positiva ou de forma negativa. Então, seria andar 180 e voltar a 30. Então, seria o ângulo de menos 150 graus, se quiséssemos. Ou, se preferir, mais 210 também. Então, se esse ângulo, mais uma vez, se esse ângulo do seno vai ser menos 150 graus, eu posso fazer a mesma coisa de antes, converter π radianos a 180, dividido por 6 dá 30. 30 graus está multiplicando, vai passar dividindo. Quanto é menos 150 dividido por 30? Dá menos 5. Isolando o valor de t, menos t vem para cá mais t, menos 5 vem para cá mais 5. Então, 9 é igual a t, e o mês 9 é setembro. Então, mais setembro, resposta, letra D de dado. Um cirurgião cobra R$ 3.500 por uma cirurgia de remoção de vesícula. O plano de saúde de um paciente reembolsa R$ 1.400 pela cirurgia. De qual percentual o valor cobrado pelo cirurgião equivale ao valor reembolsado pelo plano? Então, nós podemos fazer o seguinte, os R$ 1.400 equivale a 100%. Os valores que são R$ 3.500 equivale a quanto? X. É uma regra de 3. Ou então, a outra maneira que você pode fazer, pessoal, é pegar os 3.500 e dividir por 1.400 para saber quanto esse valor vale em relação a esse. Se nós fizermos essa conta, meios pelos extremos, ou se nós aplicarmos a divisão que falamos, nós teremos isso aqui. 1.400 multiplicando vai passar dividindo. Se nós simplificarmos aqui por 700 logo de cara, 5, 2. 5 vezes 100 dá 500, dividido por 2, equivale a 250%. Letra A. Se ele quiser saber quanto a mais, seria 150%. Mas ele não perguntou quanto a mais. Ele perguntou quanto percentual cobrado vale em relação ao reembolsado. Então, 3.500 vale quanto em relação a 1.400? 250%. Agora tem que ter cuidado se ele perguntasse o contrário. Se ele dissesse qual o valor pago vale quanto em relação, desculpa, o valor reembolsado vale quanto do que o cirurgião cobra. Aí seria o contrário. Então, esse cara aqui seria 100%, esse cara seria X. Mas ele pediu o contrário. Quanto esse valor vale em relação ao reembolsado? Então, se em relação ao reembolsado, esse aqui é meu ponto de referência. Então, esse aqui vale 100%. Um paciente toma 3 medicamentos e cada um deles pode provocar um efeito colateral, distinto e independente dos demais. A probabilidade do primeiro medicamento provocar efeito colateral é de 1/5, a do segundo é 1/6 e a do terceiro é 1/8. Qual a probabilidade do paciente sofrer efeitos colaterais de exatamente 2 dos medicamentos? Então, o que é que pode ser que ocorra, né?
eu posso dizer que o primeiro não, e o segundo sim, e o terceiro sim. O primeiro sim, o segundo sim, e o terceiro não. Ou o primeiro sim, o segundo não, e o terceiro não. E o terceiro sim. Então, como ele está querendo exatamente dois, com efeitos colaterais, pode ser que seja o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro. A chance do primeiro ter efeito colateral é 1/5. Como o total vale 100%, vale 5/5. Então, de não ter, 4/5. Já a chance do segundo ter efeito colateral, segundo o texto, é de 1/6. E a do terceiro é 1/8. De cada uma dessas possibilidades, associo uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico. A chance do primeiro ter efeito colateral, segundo o texto, é 1/5. De cada uma dessas possibilidades, a chance do segundo ter efeito colateral é 1/6. De cada uma dessas possibilidades, a do terceiro ter efeito colateral é 1/8. Então, de não ter, 7/8. Mais uma vez, multiplicamos. E, finalmente, para liquidar, efeito colateral do primeiro, 1/5. A do segundo de ter efeito colateral é 1/6. Então, de não ter, serão 5/6. E a do terceiro ter efeito colateral 1/8. E cada uma dessas possibilidades, associa uma dessas. O que muita gente faz e perde tempo é simplificar, mas não devemos fazer, por quê? Isso aqui é uma soma de frações e todos os denominadores aqui são iguais. Então, opera em cima e depois repita o denominador, pessoal. É melhor. No final, você simplifica. Aqui vai ficar 4 em cima. Aqui vai ficar 7 em cima. E aqui vai ficar 5 em cima. 5 mais 4 mais 7, nós temos 16. Então, vai ser 16 dividido por 5 vezes 6 vezes 8. Temos que 16 dividido por 8 dá 2. E 2 ainda eu posso simplificar com 6. Simplificando por 6 vai dar 1/15. Resposta letra D de dado.